Olá, programa Mais Vida para você mais uma vez, chegando aí na tua casa, juntinhos, para que nós possamos mais uma vez falar de fé, falar de vida e que isso possa nos ajudar a você, ajudar a mim, ajudar a todos aqueles que da fé retiram algo que, de certa forma, possa contribuir com a vida. Então fique aí, que daqui a pouquinho nós vamos voltar para dar continuidade ao programa Mais Vida de hoje falando de um tema muito especial, de uma das leituras da carta de São Paulo aos Efésios. Fica aí, daqui a pouquinho a gente volta. Isso, de volta ao programa Mais Vida para você, e hoje falando de um tema muito especial, um tema da carta de São Paulo aos Efésios, tema que nós vamos batizá-los de armadura do cristão. Você já ouviu falar da armadura do cristão? São Paulo aos Efésios vai nos falar de qual armadura nós temos que nos revestir para nos proteger. Vamos falar um pouquinho dessa armadura, da armadura do cristão. Claro, a gente sabe que a armadura era aquela roupa que os soldados antigamente usavam para se proteger justamente no campo de batalha. E sabe por que São Paulo usa essa ideia de armadura? Porque São Paulo tinha sido soldado romano, e certamente ele pessoalmente deve ter usado muitas vezes desta armadura contra os seus inimigos, contra aqueles que ele lutou. Então talvez por isso que São Paulo acabe usando, esta ideia de armadura do cristão. E nós vamos justamente falar um pouquinho disso, de qual armadura que nós temos que usar, que nós temos que nos utilizar para enfrentar a vida, para enfrentar as coisas que São Paulo quer nos ensinar, o que São Paulo tem a nos dizer, o que São Paulo tem a nos orientar. Vamos fazer isso através do programa de hoje. Para isso o padre está com a palavra nas mãos, justamente para você poder ir observando aquilo que São Paulo vai ensinando sobre a armadura do cristão. Se você quiser pegar então a tua Bíblia, você pode pegar, é a carta de São Paulo aos Efésios. O padre está falando do capítulo 6 da carta de São Paulo aos Efésios, o versículo 10 seguintes, nós vamos falar dele. E São Paulo começa nos dizendo, veja lá então as palavras de Paulo. Ele diz assim: finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Então já indica para nós aí onde é que nós temos que buscar a nossa força, do que é que nós temos que nos fortalecer. Às vezes a gente na fraqueza acaba querendo se fortalecer de tantas coisas, de tantas formas, de tantos jeitos, e acabamos que não vamos buscar onde deveríamos buscar. E São Paulo aqui então tem para nós um conselho, tem uma sugestão. São Paulo: fortalecei-vos no Senhor. O lugar onde você tem que buscar a sua força, este lugar é no próprio Senhor. Se abastecer do Senhor, não perder esse contato com o Senhor. Você deve buscar nele a sua força. E é claro, para quem é católico, cristão católico, sabe que um dos grandes meios de fortalecimento é justamente o quê? A participação, o contato direto que você tem que ter com a Eucaristia. Não se afaste da Eucaristia, busque na Eucaristia esse contato muito íntimo com o Senhor, através da palavra também do Senhor, que você possa ir se fortalecendo. O importante é que saibamos disso. São Paulo nos dá aí uma dica muito legal. Se nós tivermos que nos fortalecer, que nós nos fortaleçamos no Senhor. É nele que nós temos que buscar a nossa força. Depois São Paulo continua. Ele continua dizendo o seguinte: olha, revesti-vos, e aí ele usa pela primeira vez a palavra, revesti-vos da armadura. Qual armadura? Da armadura de Deus. E aí, então, qual é a armadura que nós temos que buscar? Nós temos que buscar justamente a armadura de Deus, de São Paulo. É essa espécie de armadura que nós temos que trazer para dentro de nós, que nós temos que trazer para nos proteger. E aí ele vai dizer: olha, somente quando vocês trouxerem a armadura de Deus é que vocês poderão resistir às ciladas. Olha, São Paulo então
olha, como que nós fazemos ou podemos fazer para resistir às ciladas? Primeiro, não que as ciladas elas não vão acontecer, elas vão acontecer e elas acontecem na vida, não tem como você passar pela vida sem fazer a experiência muitas vezes de ser ameaçado pelas ciladas, as mais variadas formas possíveis de ciladas, desde alguém que é contra você, de uma situação, de uma doença, né? De qualquer tipo de mal, mas você sabe que você vai ser, uma hora ou outra, você vai ter que demonstrar a sua força diante de uma força inimiga que arma aí ciladas para você, que vem de tantas maneiras, de tantas formas. O mal, ele se manifesta de tantas formas na vida, de tantos jeitos, através de tantas pessoas. Enfim, né? O mal, ele se reveste de tantas maneiras. Então, com certeza, nós não sabemos de que forma a cilada vai muitas vezes cair sobre nós. Sabemos que ela está posta e que ela virá. E São Paulo diz, olha, de qual cilada você tem que se proteger. E por isso o conselho que eu te dou é que você se revista da armadura de Deus. São Paulo diz das ciladas do demônio. É a palavra que São Paulo usa aqui na palavra para dizer para nós aquilo do que você tem que se proteger. Então, revesti-vos da armadura de Deus para se proteger das ciladas do demônio. São Paulo é claro, então, de qual cilada nós temos que estar nos protegendo e por que nós temos que estar vestindo, então, ou revestidos da armadura de Deus. Depois, ele vai dizer assim, olha, pois não é contra os homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados, as potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças de São Paulo espirituais do mal. Então veja que São Paulo vai nos lembrando de que a maior força que nós temos, contra a qual nós temos que nos proteger, não é nem a força aí dos homens de carne, dos homens que nós sabemos, ou seja, destes, né, nós conhecemos, nós vemos, nós temos como nos preparar até melhor. Claro, quando você sabe, né, que o mal vem de alguém, vem de uma fonte, você sabe qual é essa fonte, enfim, quando você sabe que é uma situação, que é uma pessoa, que você pode ver, que você pode tocar, que você pode observar, claro que fica mais fácil você se proteger. Mas São Paulo nos lembra que a cilada que vem do homem de carne, de carne e osso, nem é a maior cilada. Ainda mais que tem ciladas, com certeza, muito mais difíceis, que há um mal muito maior. E aí São Paulo nos lembrando dessa presença real, né? Há uma presença real de um mal muito maior do que o mal que nós vemos aí de carne e osso, mal que nós podemos observar nas pessoas ou nas situações. Talvez para São Paulo nos lembrando, né, que por trás do mal humano existe um mal muito maior, que talvez seja justamente por causa desse próprio mal muito maior é que nós acabemos também fazendo as ações maléficas, ruins em nossas vidas. Então, lembremos que São Paulo ele faz questão, né, de colocar para nós por que nós temos que nos revestir da armadura de Deus. E aí a gente vai entender então por que tem que ser a armadura de Deus. Porque contra um inimigo desse porte, né, um inimigo dessa magnitude, um inimigo maior que está por trás talvez de todo o mal, não basta que nós nos revestimos das nossas próprias forças, por exemplo, né? Não é suficiente. Claro que as nossas forças talvez elas sejam suficientes para que a gente possa enfrentar o inimigo que a gente está vendo, né? O inimigo que a gente pode ter contato com ele, ver, observar. Esse inimigo, sim, esse inimigo que vem do outro, como carne e osso, como eu. Esse mal a gente enfrenta talvez com as nossas próprias forças. Mas existe um inimigo, existe um mal que nós vamos dar conta de enfrentá-lo. E por ser justamente também um mal espiritual que se encarna, nós vamos também
nos revestir de uma armadura espiritual. Talvez seja isso que São Paulo esteja colocando para nós, nos orientando na palavra de hoje. E São Paulo continua: tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Não tem como então nós não nos mantermos inabaláveis se nós não estivermos revestidos da armadura de Deus, nos lembra São Paulo. E é claro, daí, para a gente poder estar revestido dessa armadura, a gente precisa primeiro criar condições para ter esta armadura. E a armadura de Deus, ela vem, com certeza, ela vem a nós através da nossa fé. E aí a fé se faz um elemento muito importante para que a pessoa possa estar aí armada, estar protegida, espiritualmente falando, né? Por isso que, de fato, lutar contra alguém que não tem fé é muito mais simples, é muito mais fácil. Por quê? Porque você pode, mais cedo ou mais tarde, você acaba vencendo pelo cansaço, você acaba vencendo pelo desânimo, você acaba colocando o inimigo, né, que não tem fé, no caso uma outra pessoa, justamente no chão, pelo fato dela não resistir, ou seu poder de resistência ser um poder muito menor. Ela é muito mais suscetível no sentido de logo abrir mão das coisas. Então, claro que nessa pessoa, ou com essa pessoa, o mal ao qual São Paulo faz referência, claro que ele tem uma predileção por esse tipo de pessoa, né? Essas pessoas que acabam sendo espiritualmente menos resistentes, por assim dizer. Muito bem, tema legal esse tema da armadura de Deus através de São Paulo aqui, São Paulo falando para nós de qual armadura nós temos que nos revestir. Daqui a pouquinho a gente vai voltar para continuar o nosso segundo bloco do programa. Você fique aí, vamos falar um pouquinho mais então dessa esse importante elemento chamado armadura de Deus em nossas vidas. Fique aí, daqui a pouquinho a gente volta. Isso de volta ao programa Mais Vida para você, falando desse tema muito legal, que é o tema da armadura da fé, a armadura de Deus, que São Paulo sugere que a gente possa se revestir para poder enfrentar as ciladas do inimigo. E São Paulo aí faz uma distinção muito clara entre dois tipos de mal: aquele mal com o qual a gente pode ter contato, aquele mal que a gente vê, que a gente observa, aquele mal que a gente pode pegar, que a gente pode tocar. E São Paulo nos lembra que o mal não se resume a isso, né? Não existe só essa forma de mal. A gente fala assim, aliás, os grandes teólogos da igreja, por exemplo, São Tomás já falava disso, existe aí, né? Santo Agostinho falava disso, existe aí o mal chamado mal moral, chama o mal ontológico, mal natural. O mal natural, aquilo que acontece, né, na natureza, por exemplo, aí uma grande enchente, um grande desastre natural. O mal moral é o mal humano, né? O mal que nós cometemos, o pecado que nós cometemos. Agora existe um mal chamado mal ontológico, que é a raiz de todo o mal. Esse mal que nós não sabemos, que não conseguimos ver, que não conseguimos observar, que é a raiz talvez de todo grande mal. Esse mal ontológico que não é outra coisa que senão justamente a ausência do bem. O que é o mal? Se a gente pudesse definir assim, o mal é a ausência da presença do bem, assim como a escuridão é a ausência da presença da luz. E todas as vezes em que nós nos ausentamos da presença do bem, ou seja, toda vez que nós não queremos o bem, o que acaba acontecendo? Nós acabamos sendo possuídos pelo mal. Porque não queremos a presença do bem. Ao não querer a presença do bem, automaticamente o que ocupa lugar em nós é a presença do mal. Então São Paulo fala justamente para a gente poder estar atentos
a esse mal que ele chama de mal invisível, né? Esse mal espiritual, esse mal que nós não podemos tocar, que nós não podemos ver. Esse é o grande mal que nós temos que enfrentar. Porque, na verdade, é fácil você lutar contra aquilo que você vê. Agora, difícil é você lutar contra aquilo que você não vê, né? E aí, claro, esse mal que nós não podemos ver, que hora que ele vai chegar, como que ele vai chegar, de onde é que ele vai chegar, de que jeito que ele vai chegar, a gente não sabe. A gente precisa estar sempre, na verdade, a gente precisa estar sempre vigiando. A palavra nos lembra sempre disso, né? Então, se soubesse que a hora que o ladrão fosse chegar em casa, claro, o ladrão jamais teria êxito no seu fazer, porque você o estaria esperando. E aí, essa forma de dizer para nós, né? Tomai cuidado, ficar atento, vigiai, para que você acabe não sendo pego de surpresa por esse mal que você não sabe que hora vem, de que forma vem. Esse mal invisível, esse mal espiritual, esse mal ontológico, nos lembra aí Santo Agostinho, São Tomás, e São Paulo fala como mal espiritual, esse mal invisível. E aí, contra um mal invisível espiritual, a gente precisa do quê? A gente precisa também de uma armadura espiritual. E aí a armadura espiritual é a armadura de Deus. Você tomar emprestado, né? Você pedir a Deus nas suas orações, você pedir ao Senhor que Ele te dê de presente, que Ele possa dar a você condições de enfrentar esse mal invisível. E aí, claro, esse presente que nós temos que pedir a Deus para enfrentar esse grande mal, São Paulo nos sugere aí que a gente peça para Deus em nossas orações, peça o quê? Peça a armadura de Deus. E aí, São Paulo vai nos ensinar na palavra a respeito dessa armadura e continua, né? Ele vai dizendo assim, lá a partir do versículo 14 do capítulo 6 da carta aos Efésios, que nós estamos hoje aqui refletindo. São Paulo diz assim, ó: ficai alerta, né? Tomai cuidado, o padre estava falando sobre isso, né? Ficai alerta, as cinturas cingidas, né? Ou seja, preparado com a verdade, o corpo revestido com a couraça da justiça. Olha lá São Paulo dizendo, né? Então, cintura cingida com o quê? Com a verdade, o corpo com o quê? Revestido com a justiça, e os pés calçados na prontidão para anunciar o evangelho da paz. Então, 3 coisas, né? Verdade, justiça e prontidão. Talvez esses sejam requisitos que São Paulo nos lembra que nós temos que estar carregando dentro de nós, né? Ou seja, se você estiver revestido da verdade, fique tranquilo que certamente nada de mal acontecerá. Se você estiver na justiça, com certeza o mal não tem como se apossar. Se você estiver sempre na prontidão pela paz, então olha, verdade, justiça e paz. Então, um homem verdadeiro, um homem justo e um homem pacífico, nós poderíamos dizer, é um homem que tem nele aí as condições necessárias para afrontar esse inimigo invisível. E São Paulo continua dizendo, olha, para nós, sobretudo, diz São Paulo, abraçai o escudo da fé. Olha, 4 elementos. Então, tem uma vida na verdade, na justiça, na paz, sobretudo. Ou seja, mais importante do que todas essas outras 3, para que você possa ter a armadura contra o inimigo, é que você abrace o escudo da fé. Falarmos da fé, o quanto ela é importante, né? Que você possa abraçar a fé, porque é abraçando o escudo da fé que você vai abraçar a sua proteção. Então, e ele usa a palavra escudo. Então, nós temos a armadura. O que é a armadura? Fé, justiça e paz. E, além da armadura, você tem que abraçar o quê? Você tem que abraçar o escudo, porque o escudo, ele é aquele que compõe aí o conjunto da armadura. Lembra lá o soldado? Ele tinha a armadura, mas ele tinha na mão também aí, ele tinha um escudo. E aí São Paulo faz questão de dizer, a armadura a gente sabe qual é: verdade, justiça e a paz. E agora ele fala do escudo que te protege. E aí esse escudo diz assim, olha, tome em suas mãos
o escudo da fé, para que você possa estar preparado, para que você possa estar devidamente pronto para enfrentar esse mal que está sempre aí à espreita de São Paulo, né? E ele continua dizendo, olha, que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, olha lá ele continuando a armadura completa, tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Tomai a palavra de Deus. Veja que São Paulo daí ele completa a armadura, né? Então ele falou da armadura, armadura que é verdade, justiça e paz. Você tem essas qualidades em você. Depois ele fala do capacete, né? E depois ele fala do escudo, que é a fé. E depois ele fala, por fim, ele termina falando da espada. Qual espada você tem que tomar para que você possa não ser afetado pelo inimigo? Ele fala da espada que ele vai chamar aqui, a espada do Espírito de Deus. Então, esse Espírito que se dá através da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é a espada que você tem que tomar. Então, olha, percebe que aí você tem então todas as condições para enfrentar esse mal, esse inimigo visível tratado por São Paulo. É um jogo completo, né? Percebe que São Paulo, na palavra, ele dá para a gente condições de a gente ter um jogo completo para poder enfrentar todos os males que possam se abater contra nós em nossas vidas, né? E termina dizendo o seguinte, porque, claro, ninguém vai para a batalha sem uma espada, né? Acho que duas coisas que é importante, o escudo e a espada. O escudo, a fé. Falamos disso, né? Como que o homem que não tem fé, ele é um homem facilmente derrotável. Você o derrota mais facilmente. Por quê? Porque ele é aquele que rapidamente desiste, né, numa batalha. Vamos lembrar da batalha contra uma doença, da batalha pelo desemprego, da batalha contra as inimizades, da batalha, enfim, com as tantas batalhas que nós enfrentamos na vida, como as pessoas vão ficando pelo caminho, não sabem enfrentar um momento de dificuldade, um momento de doença, né, um momento de dor. Por quê? Porque as pessoas acabam desanimando facilmente, porque não são revestidas, né, não levam, não trazem na mão esse escudo da fé dito por São Paulo. Então, guarde isso para você, o quanto que é importante para São Paulo você carregar o escudo da fé. E na vida real, a gente percebe isso, né? A gente percebe quanto a fé faz diferença na vida das pessoas, né? Eu digo assim que uma pessoa que não tem fé, não é que ela não vai ter problemas, ela vai ter problemas, mas ela sabe muito mais da resposta, né, ao problema que ela tem. Por quê? Porque ela tem condições espirituais para enfrentar a questão do problema pelo qual ela está passando. Porque às vezes as pessoas, elas se sentem enganadas, eu acho até. Você fala assim, não, né, olha, você vai lá, acredita em Deus, ou pratique lá a tua igreja, ou pratique lá a tua fé, e você estará salvo dos problemas. Não, isso não é verdade, isso não existe, né? Isso é uma falsa promessa. Você vai continuar tendo problema, você vai passar por dificuldades sim, mas a diferença está no teu estado de ânimo para enfrentar as coisas. E isso, de fato, para um homem que tem fé, de um homem que não tem fé, isso faz diferença notória na nossa vida, né? E quanto mais você for um homem de fé, certamente mais você vai ter condições para enfrentar as adversidades, enfrentar os inimigos, né? As ciladas dos inimigos, do grande inimigo, como diz São Paulo, né? Ciladas que vêm de todas as formas, de todos os lados. Então é importante que você abrace esse escudo da fé, que você o tenha aí como aquele que vai te ajudar nessa grande batalha. E depois, São Paulo termina aí o conjunto da obra, falando daquilo que nós temos que ter para enfrentar o inimigo, falando da espada. Um homem no campo de batalha sem uma espada, de pouco adianta. E aí São Paulo vai dizer, olha, a tua espada é a palavra de Deus. É você ter contato com a palavra de Deus. Ela será um instrumento que você vai poder usar para poder derrotar todo mundo. De fato, né? Você, a par da palavra, ou seja, você com a palavra em mãos, claro que daí
você vai ter muito mais condições de enfrentar toda e qualquer forma de mal. Bonito essa forma de São Paulo nos orientar e que isso possa servir para mim e para você na sua vida. Um ótimo papo, né? Esse da armadura do Senhor. Então, que você possa fazer uso, e um bom uso dessa palavra, desse ensinamento do Senhor no programa de hoje. Muito bem, a gente fica por aqui e daqui a pouquinho a gente vai voltar para a nossa bênção final. Fique aí. Muito bem, programa Mais Vida de volta e de volta para a gente poder pedir ao Senhor que Ele nos abençoe neste programa. Que o Senhor possa nos abençoar, nos santificar pela Sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e lembre-se, não é você que vive, mas é o Senhor que vive em você. Até a próxima.